Pessoal, boa tarde. Hoje iremos dar continuidade ao último assunto, tá certo? Nós falamos nas últimas aulas sobre os nutrientes, foi? As funções de cada um deles, da proteína, do carboidrato. Falamos também sobre o lipídio, certo? Onde eles são encontrados. Falamos, além das suas funções, sobre os transtornos alimentares, como esses transtornos afetam a nossa vida e como eles estão associados também à nossa autoestima e como podemos evitar ter esses tipos de transtornos. E hoje iremos falar um pouco como esse alimento, ou seja, como esses nutrientes, eles são processados dentro do nosso corpo. Traduzindo, iremos falar um pouco sobre o sistema digestório. Hoje irá ser apenas uma introdução, porque o sistema digestório ele é muito grande, ele é complexo. Afinal, lembra que eu tinha dito que um sistema é algo muito grande, né? Então, hoje iremos falar um pouquinho sobre ele. Então, vocês lembram que eu tinha dito que quando nós temos um monte de célula, forma-se o quê? Os tecidos, não é? Então, o conjunto de células dá origem aos tecidos. Os tecidos, por sua vez, quando eles se agrupam, eles formam o quê? Os órgãos. Coração, pulmão, enfim. Os órgãos, quando eles se agrupam, eles dão origem a quem? Aos sistemas, que são os sistemas respiratório, sistema urinário, digestório. Nós temos vários sistemas e hoje iremos falar sobre o digestório. Então, quando eu penso no sistema digestório, é importante lembrar que eu estou falando aqui que a função dele é transformar os alimentos, tá? Transformar os alimentos no que nós precisamos dentro da gente. Então, é só lembrar que a maioria dos alimentos, eles precisam ser transformados para entrar nas células e realmente nutrir o organismo, porque não é só comer e pronto, não. Esse alimento ele tem que entrar dentro da nossa célula para que ele possa realmente fazer a sua função, tá? Por exemplo, as proteínas, os lipídios e a maioria dos carboidratos contidos nos alimentos, eles são formados por partículas muito grandes. E para passar pela membrana plasmática, lembra a membrana plasmática da célula? Que ela deixa algumas coisas entrar e outras não? Então, para entrar, o alimento entrar dentro da membrana plasmática, é necessário que ocorra o quê? Essa digestão. Então, é no tubo digestório que essas partículas são quebradas, então, onde os alimentos eles são quebrados e são capazes de entrar dentro da nossa célula. Não é difícil. Então, eles são quebrados para poder entrar dentro da nossa célula e, como eu disse, poder fazer a função que cada um possui, tá? E esse processo ele é chamado de digestão, bom? E aonde é que ocorre a digestão? Na verdade, onde é que se inicia a digestão? É importante lembrar que a digestão ela se inicia na boca, não é no estômago, é na boca. Então, assim que você coloca o alimento na sua boca, começou o processo, tá certo? Da digestão. Vou explicar melhor. Hoje iremos basicamente falar sobre isso aqui, sobre a relação da boca e da digestão. Olha, dentro da nossa boca, nós temos os dentes, nós temos a língua, nós temos as glândulas que produzem saliva, né? Então vamos imaginar, eu coloquei o alimento na boca, ocorre a produção de saliva, que é a ação química, né? Nós temos os dentes e a língua que vão fazer a ação mecânica. Depois disso, iremos mastigar e vai ocorrer a insalivação e posteriormente vai formar aquele bolo alimentar, que é a massa e que nós engolimos, não é mesmo? Então, tudo começa pelas glândulas. Assim que eu coloco o alimento dentro da boca, as glândulas que
produzem saliva são três, tá? Essas glândulas, elas vão começar a liberar a saliva, que vai ter a função de quebrar, pessoal, as proteínas. Então, elas vão começar a separar as proteínas, vão começar a separar o amido, ou seja, o açúcar, o carboidrato. Então, vai fazer com que o alimento fique mais fácil de ser ingerido, de ser engolido, tá? Então, começou aqui a produção de saliva, além de molhar o alimento, né? A saliva também serve para isso. Quando eu falo de saliva, eu estou falando daquela baba, que a gente chama o cuspe. Então, a função dele é quebrar as proteínas, quebrar as substâncias, tá certo? Dentro da nossa boca. Então, começou com as glândulas, nós temos a língua. Para que serve a língua? A língua, ela serve para sentir o gosto do alimento. Então, nós temos na língua umas bolinhas que nós chamamos de papilas degustativas. Então, quando você coloca na boca o alimento, você sabe se ele é ruim ou se ele é bom, por conta dessas bolinhas que eu citei, tá certo? Além disso, ela serve para empurrar o alimento para dentro da nossa garganta, tá? E nós temos os dentes também, né? Que são fundamentais. Se nós não tivéssemos, ou se nós não temos os dentes, esse processo da alimentação ele fica muito mais difícil, porque a gente vai ter que se alimentar de quê? De papa, de coisas mais líquidas. Não é muito provável que você vai conseguir comer uma carne sem dentes. Então, é importante cuidar, viu, dos dentes. Vamos lá. Nós temos alguns tipos de dentes, que são os caninos. É importante dizer que aos 3 ou 4 anos de idade, a criança ela tem 20 dentes, que é a primeira dentição, tá certo? Ou a dentição de leite. E esses dentes eles vão caindo com o tempo. E isso de acordo com o crescimento da criança, viu? Posteriormente, quando ele chega na fase de adulto, né, ele vai ter cerca de 32 dentes. Então, quando você chega em uma fase mais velha, vocês vão ter os dentes permanentes, que são 32. São eles, os dentes caninos, molares, pré-molares e incisivos. Ó, eles têm esse formato aqui. Lembrando que eles estão de cabeça para baixo. Então, essa partezinha aqui de cima que vocês... Deixa eu ver aqui. Essa parte de cima é o que vocês conseguem ver, tá certo? Aqui os dentes de vocês. Então, cada um tem uma função específica, tá certo? Vamos lá, os incisivos. Quem são eles? Pessoal, olha, nós temos 8 dentes incisivos, que são esses aqui, ó, da frente. Esse, tá certo? Ó. Esses dentes aqui, eles servem para cortar o alimento. Então, a função principal dele é cortar, serve como uma faca. Você pega a carne e você corta ela por conta desses dentes aqui, tá certo? Nós temos também os dentes caninos, que são esses dentes aqui de cachorro. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Ou dente de vampiro. A função, rasgar o alimento. Então, ele consegue rasgar, tá certo? Posteriormente, nós temos os molares e pré-molares. Quem são esses dentes? Ó, você tem aqui molares e pré-molares. Qual é a função deles? São utilizados para triturar os alimentos, tá certo? Os molares são essenciais na mastigação. O que eles mastigam são os que nós mastigamos mesmo, tá? Esses aqui. Então é facinho. Lembrando que a digestão ela inicia na boca e posteriormente ela vai passar por outros processos. Mas até então iremos parar por aqui. Então, tenham um bom dia e se cuidem, tá certo? Abraço.